Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de 100 videoaulas inteiramente gratuitas. Desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, colega com quem eu tenho uma longa parceria. Eu revendo todos os cursos do colega Jailton. O colega Jailton é um dos autores mais renomeados e conhecidos na área de videoaulas, principalmente de programação. Ele desenvolveu um método de ensino próprio muito respeitado, muito conhecido, e ele gentilmente cedeu para que eu trouxesse aqui para vocês essa série de 100 videoaulas sobre PHP. Tá? Vocês encontram mais sobre o nosso trabalho no meu site, juliobatiste.com.br, onde tem todos os livros de minha autoria, além de muito conteúdo gratuito. São mais de 5.000 tutoriais gratuitos na área de informática, português, matemática, e tem também a loja virtual, onde eu vendo somente produtos selecionados, livros, e-books, videoaulas e cursos online, e incluindo todos os cursos online do colega Jailton. E no site do colega Jailton vocês encontram também muitas videoaulas gratuitas e também as formações completas, sempre atualizadas. Ele está sempre lançando coisa nova. Esta é uma série de 100 videoaulas sobre programação PHP para iniciantes. Aprenda na prática. Ela é perfeita para quem está precisando aprender os fundamentos do PHP e não sabe por onde começar. Está perdido, indo num site, indo no outro, pegando tutorial aqui e ali e está perdido. Não precisa mais ficar perdido. Me acompanhe nessa série de 100 videoaulas que você vai ter um bom pontapé inicial sobre o PHP. Tem muito mais sobre PHP do que a gente vai poder passar nessa série de 100 videoaulas. Mas já é um bom início para você sair do não sei nada, estou perdido, para, opa, já sei como funciona o PHP e consigo fazer algumas coisas. Essa série é baseada numa versão um pouquinho mais antiga do PHP, mas não invalida em nada tudo que você vai aprender aqui. Você vai poder aplicar nas versões mais recentes. Se você precisar realmente agora dominar do básico ao profissional do PHP, precisar de um curso completo, aprender inclusive a criação de lojas virtuais, sistemas responsivos, sites completos, portais completos, aí eu recomendo este curso aqui, a Universidade do PHP, de autoria do colega Jailton. São mais de 1.500 aulas, 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de videoaulas. É a Universidade do PHP, formação completa em PHP, do básico à criação de sistemas profissionais e completos, incluindo uma loja virtual completa com integração com o PagSeguro, tudo passo a passo. Se você quiser saber mais e quiser aproveitar e comprar e se inscrever nesse curso com um super desconto, acesse esse link aqui que nós criamos uma promoção exclusiva para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo como se fosse um fórum de discussão, né? Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos, eu como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição, é só clicar e confirmar, não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar, compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo, tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição, compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, Google+, né? Adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal. E não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá então à lição. Valeu!
Muito bem, estamos chegando à nossa lição de número 5 dessa série de 100 videoaulas sobre programação PHP para iniciantes, curso prático. Na lição 3 nós vimos sobre variáveis, na lição 4 sobre constantes e nessa lição 5 vamos estudar sobre tipos de dados disponíveis na linguagem PHP. Esses 3 assuntos, variáveis, constantes e tipos de dados, fazem parte do início do estudo de qualquer linguagem de programação. E conhecer bem os tipos de dados é muito importante, porque muitos erros, tanto erros lógicos quanto erros de cálculo, de cálculo, são originados pelo uso do tipo de dado incorreto em uma determinada variável ou em uma determinada expressão. Então é muito importante que vocês conheçam os tipos de dados disponíveis na linguagem PHP e quando utilizar cada um dos tipos de dados. Também é importante conhecer as técnicas de conversão e validação de tipos de dados e vamos ver também, inicialmente, uma parte teórica e depois uma parte prática. Eu lembro sempre para vocês que esta série de 100 videoaulas foi gentilmente cedida pelo colega e parceiro de negócios, professor Manuel Jailton, e são baseadas em uma versão mais antiga do PHP. Mas elas servem como uma boa introdução ao aprendizado do PHP, ou seja, mesmo sendo baseadas numa versão antiga, você vai poder acompanhar e aprender muito sobre PHP com esta série. Para um curso completo, atualizado e prático com 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de videoaulas e um método de aprendizado baseado no método Ágora, desenvolvido pelo professor Jailton, acesse esse endereço aqui, você vai ter lá todas as informações detalhadas sobre essa formação online. E além disso, ela está com um preço que beira o inacreditável, exclusivo para você que me acompanha aqui pelo YouTube. Então acesse esse endereço e veja todas as informações lá, tá legal? Então vamos ao estudo dos tipos de dados na linguagem PHP. Um excelente estudo a todos. Valeu! Continuando o nosso curso de PHP, vamos agora falar a respeito dos tipos de dados. Os dados são representados pelas informações a serem processadas por um computador. Então, se você tem um determinado dado, você precisa que aquele dado ele seja processado. Só que cada dado tem um valor diferente. Um número 1, por exemplo, pode representar um número. Uma palavra, por exemplo, curso, pode representar um texto. Se eu tiver uma variável A chamada de 1 e uma variável B chamada de curso, eu não posso fazer um processamento entre os dois somando curso mais o valor de A, no caso que seria 1. Isso seria algo incompatível. Então, para cada informação, cada dado que nós vamos trabalhar, precisamos de um dado específico. E um tipo de dado especifica as características, ou seja, os valores e operações possíveis de ser utilizados com um dado desse tipo. Então, toda variável e constante usada em um programa tem um tipo de dado associado a ela. A linguagem PHP fornece ao programador um conjunto de tipos de dados pré-definidos. Então, embora no PHP não seja necessário especificarmos o tipo de dado na hora da declaração da variável, porque ele faz isso automaticamente, mas o PHP possui internamente alguns tipos de dados que são manipulados pelo programa. E dentro desses manipulados, esses tipos de dados, estamos divididos em basicamente 3 grupos. O primeiro grupo são os tipos básicos: o boolean, o inteiro, o ponto flutuante e as strings. O que vem a ser boolean? O tipo booleano é aquele valor que só retorna verdadeiro ou falso. O inteiro são valores numéricos sem partes fracionárias. Ponto flutuante são valores numéricos com a parte fracionária. E a string é uma cadeia de caracteres. Então esses são os tipos básicos. Os tipos compostos são o array e o object. E os tipos especiais, o num e o resource. Uma característica comum ao PHP, esses 2 tipos de dados. Então vamos ver aqui. Observação. O PHP utiliza checagem de tipos dinâmica, ou seja, uma variável pode conter valores de diferentes tipos em diferentes momentos da execução de um script. Por esse motivo, não é necessário declarar o tipo de uma variável para usá-la. O interpretador PHP
decidirá qual o tipo daquela variável, verificando o conteúdo em tempo de execução. Então nós vamos verificar, no decorrer desse curso, nós vamos ver como que nós podemos, qual é a regra que o PHP usa para fazer essa checagem. Quando você cria uma variável, você não precisa especificar que tipo de variável ele é. Se você estiver trabalhando com Pascal, com Java, com C, você vai ter que dizer uma variável A e coloca o tipo daquela variável. No Pascal, no PHP não. Quando a variável recebe o valor, automaticamente o PHP já converte esse valor para uma variável, para um tipo de dado correspondente. E isso dá uma flexibilidade ao PHP e uma facilidade de se trabalhar, uma vez que eu não preciso antecipadamente determinar o tipo dessa variável. Ainda assim, é permitido converter os valores de um tipo de dado para o outro desejado, utilizando typecasting ou função setType. Mesmo que o PHP faça isso de forma dinâmica, essa conversão, se você precisar converter uma variável de um tipo para outro, você pode fazer isso utilizando o typecasting. Cada variável, cada tipo de dado, ele tem a sua forma, a sua regra para essa conversão automática. E nós vamos ver isso em cada um dos valores. O primeiro tipo de dado que nós vamos estudar é o tipo booleano. O tipo booleano foi introduzido no PHP 4 e pode receber apenas dois valores, true ou false, e são insensitivos ao caso. Então quer dizer, os dois únicos valores que um tipo booleano pode ter é verdadeiro ou falso. E aqui nós temos um exemplo de como utilizar um tipo de dado booleano. Observa que aqui eu não estou determinando que essa variável tipo é do tipo booleano, mas a partir do momento que eu coloco a palavra false, automaticamente o PHP agora vai entender essa variável como sendo uma variável do tipo booleana. Quando convertendo para booleano, os seguintes valores são considerados falsos. Então o que acontece? Na hora que o PHP vai converter uma variável, como a gente falou no começo, isso é feito de forma dinâmica. Então ele vai pegar, existe uma regra para isso. Então, quando ele converte esses valores, os seguintes valores podem ser considerados falsos. O próprio valor booleano false. Então, nesse caso aqui, essa variável tipo, do jeito que está aqui, o retorno dela é do tipo false. Se essa variável tipo fosse receber um valor booleano, e se ela tivesse um valor 0, então também seria o valor false. Então, uma variável do tipo inteiro, quando ela é convertida para booleano, se ela tiver um valor 0, então ela é falso. Se ela tiver um valor diferente de 0, então ela é verdadeiro. Ponto flutuante. Se tiver um valor 0.0, então essa variável é do tipo false. Se tiver diferente de 0.0, é o tipo verdadeiro. Se você for converter uma variável string para uma variável booleana, se essa string tiver vazia, ou se a string tiver o valor 0, então, num tipo booleano, essa variável vai ser do tipo false. Vai receber o valor falso. Se você tiver um array, se você quer converter um array para um tipo booleano, se esse array não tiver nenhum elemento, então esse tipo de valor, o valor dessa variável também vai ser falso. Se você tiver um objeto sem elementos, membros, também é o tipo false. O tipo especial num, incluindo variáveis não definidas, e o objeto simples XML criado para tags vazia. Então, tudo isso aqui são valores do tipo false quando você está trabalhando com tipo de dados booleanos. Vamos fazer então isso aqui na prática para que você possa entender melhor, uma vez que por aqui parece que está um pouquinho confuso. Nós vamos fazer algumas conversões, né? Aqui, na verdade, nós forçarmos a conversão, quando nós queremos fazer isso de forma explícita. Como eu já falei, o PHP se encarrega de fazer isso para nós. Mas se em determinada situação, em determinado caso, você precisa desse tipo de dado, verificar esse tipo de dado, então você pode fazer isso utilizando o typecasting. Vamos fazer então um exemplo. Vamos pegar aqui aquele nosso exemplo antigo. Então eu vou criar aqui uma variável
chamado de num. E vou dizer que essa variável num vai receber 5. Vou criar aqui uma variável bool, qualquer, de booleana. Vou dizer então que essa variável bool vai receber, olha só, eu quero que essa variável num seja convertida em uma variável do tipo booleana. Então vamos observar aqui. Inteiro, se for 0, é falso. Se for diferente de 0, então é verdadeiro. Então eu estou aqui. A variável num tem o valor de 5. Implicitamente, o PHP já entende que essa variável num é um tipo inteiro. Essa variável bool aqui que eu coloquei não tem valor nenhum. Agora, se eu quiser que essa variável bool tenha um valor do tipo booleano, tomando como base a variável num, eu poderia colocar um cast, coloco entre parênteses a palavra boolean, ou bool somente, e aí eu coloco o valor da variável que eu quero, no caso a variável num. E o que está acontecendo aqui agora? Então, a variável num, que era um tipo inteiro, e essa variável bool aqui, eu estou forçando essa variável a ser um tipo booleano. E eu posso fazer, então, uma verificação se bool aí eu vou colocar um print verdadeiro. Aqui eu vou colocar um else print falso. Vou salvar isso aqui como sendo o exemplo 4.php para a gente visualizar o resultado. Vamos pegar aqui o nosso localhost. Localhost, aqui tem um exemplo 3. Vou botar aqui só o 4 aqui. Aqui teve um pequeno erro, vamos já corrigir. Tava faltando aqui o ponto e vírgula, porque eu ainda programo muito em Delphi e eu ainda não me acostumei a colocar um ponto e vírgula antes de um else. Sempre eu esqueço disso, porque o Delphi isso não permite colocar. Então veja só, o que eu fiz aqui, eu verifiquei se essa variável bool, se ela é verdadeira ou falsa. Quando eu executo aqui, ó, vai dar o valor de verdadeiro. Se eu colocasse 0 aqui, ó, deu o valor de falso. Seguindo a nossa regra, quando o número é inteiro, se você quer converter essa variável, se esse valor inteiro for 0, então o valor recebe falso. Explicando aqui o que a gente fez, mais uma vez, nós temos uma variável num, do tipo inteiro, e essa variável é uma variável bool. E eu forcei que essa variável bool fosse uma variável do tipo booleana, baseado no valor da variável num. Então ele pega esse valor e faz o cast. Você também poderia ter colocado somente a palavra bool, que vai dar a mesma coisa. Tem o mesmo efeito. Então foi isso que aconteceu. Se fosse um ponto flutuante, vamos colocar aqui agora 5.3. Aqui deu verdadeiro. Se eu colocar 0.0, estou só exemplificando aquilo que nós estudamos ainda agora. Ó, deu falso. Por quê? Porque aqui nós vimos o seguinte. Quando o ponto flutuante é do tipo 0 e 0, então retorna um tipo falso, né? E vamos fazer só mais esse aqui. Ó. Se eu tiver aqui a variável, e se eu colocar uma string vazia, também é falso. Se eu colocar algum valor dentro da string,
ele retorna para nós verdadeiro. Então, aqui nós fizemos um cast. Esse, então, foi o tipo de dado booleano, um tipo simples de se trabalhar. Então, vamos agora passar para um outro tipo de dado. Então, vamos agora estudar o tipo de dado string. Um dos valores muito utilizado, tipo de dado, é o valor string. O que vem a ser uma string? Uma string é uma série de caracteres. No PHP, um caractere é o mesmo que um byte. Ou seja, há exatamente 256 caracteres diferentes possíveis. No entanto, não existe nenhuma restrição dessas strings se tornarem muito grandes, porque no PHP não há limite imposta para tamanho de strings. Então você não precisa se preocupar com strings longas. Agora, para você especificar uma string, você tem duas formas. A primeira forma é você utilizar a aspa simples ou o apóstrofo. Quando você utiliza uma aspa simples para referenciar uma string, o valor que vai ser mostrado vai ser exatamente o valor que está contido entre as aspas. E a outra forma de você fazer isso é utilizando as aspas duplas. Quando você faz as aspas duplas, qualquer variável ou caractere de escape será expandido antes de ser atribuído. Se você utilizar a aspa simples, os valores de variáveis e os valores de escape, exceto //e, eles não vão ser expandidos, ou seja, eles não vão ser executados. O PHP vai considerar como para imprimir exatamente aquele valor dentro da aspa simples. Se você colocar a aspa dupla, aí não. Quando ele encontrar um cifrão, por exemplo, ele vai interpretar aquilo como se fosse uma variável. Então, dentre os escapes, nós temos o /n, que vai criar uma nova linha, o /r, que vai pegar o retorno do carro, semelhante ao /n, o /t, que vai dar uma tabulação horizontal, o /barra, que vai imprimir a própria barra, o /cifrão, que vai imprimir o símbolo cifrão, a barra aspas simples e a barra aspas duplas. Vamos no nosso editor de código e vamos fazer isso aqui para a gente ver na prática isso aqui funcionando. Aqui então no bloco de notas, vamos primeiro salvar esse arquivo aqui com o nome de ex05.php. Vou tirar isso aqui para a gente poder conhecer a estrutura de uma string. Como é que a gente trabalha com o tipo de dado string. Vou criar aqui uma variável. Primeiramente eu vou mandar imprimir, olha só. Vou dar um print. Eu posso tanto usar print como posso usar o echo. Dá um print. Vou colocar uma aspa simples. O valor da variável é variável. Vou criar aqui uma variável chamada de variável e vou receber o nome para ela de teste. Aqui eu vou dar um outro print, só que agora aqui é para você diferenciar o que acontece com variáveis com aspas simples e com variáveis do tipo aspa dupla. Aqui no caso eu vou ter que dar um echo de novo, dar um br e vou executar esse código. Veja a diferença aqui das coisas. Olha, no primeiro exemplo nós colocamos assim: o valor da variável é variável. Observa que literalmente, da forma como eu escrevi, foi impresso. Isso porque eu usei a aspa simples. Então, a aspa simples, ele não expande o valor, ele não pega valores. Já quando eu usei a aspa dupla, o valor da variável quando ele encontrou o cifrão, o que ele fez? Ele veio aqui no valor da variável e modificou esse valor por esse valor. Então essa é uma grande diferença dos dois tipos de leitura.
usando a aspa simples e usando a aspa dupla. Se você colocasse aqui barra cifrão, e você coloca aqui barra cifrão, veja a diferença dos dois casos. Qual é a diferença? Observa que literalmente aqui ele imprimiu barra cifrão e aqui não, aqui ele só imprimiu o cifrão. Quando você quer imprimir o cifrão de alguma forma, você coloca essa barra invertida, cifrão. A mesma coisa quando você quer imprimir a aspa simples, ó, você coloca e ele imprime a aspa simples. Quando você quer imprimir a aspa dupla, olha só. Quando você quer imprimir a barra, você coloca barra, barra. Tá? Então tá aí. Se você colocar essa mesma estrutura aqui, vamos salvar. Veja que o resultado é um resultado diferente. Então, esses aí, na verdade, são os caracteres de escape. Vamos ver aqui agora outras formas de se manipular variáveis. Eu vou colocar aqui o nome dessa variável aqui de cor. E aqui eu vou imprimir dentro dessa variável o nome azul. Então, nós vamos utilizar sempre o aspa dupla. Para que o que a gente está fazendo aqui agora? Nós vamos verificar que existem formas diferentes de se trabalhar com variáveis dentro da expressão print. Então, esse conceito do PHP em ler as variáveis e convertê-la automaticamente, isso nos dá uma flexibilidade muito grande. E é bom que você conheça todas elas para que você possa trabalhar bem nos seus programas. Por exemplo, aqui eu vou colocar a variável cor. Se eu colocar assim, do jeito que está aqui, observa que eu vou imprimir o valor da variável é cor. Vou colocar aqui, o valor da variável da cor é... Aí vai imprimir a cor. Então, ele diz assim, ó, o valor da cor é azul. O valor da cor é azul. Por quê? Ele encontrou essa variável, e quando ele encontra um cifrão, ele vai tentar obter os identificadores quantos mais possíveis para formar o valor de uma variável. Se eu colocasse aqui, por exemplo, cores, ele já ia ler isso aqui como sendo cores, e aqui já não ia dar certo. Mas, se eu quisesse referenciar essa variável, fazer com que dê certo, eu posso fazer assim. Veja que ele conseguiu identificar o meu identificador cor, transformou para azul e continuou aqui imprimir os valores. Eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, ó, que vai dar o mesmo resultado. Se eu tentar tirar se eu tentar tirar isso aqui, aí eu já não consigo, já não vai dar certo. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele encontra o caractere cifrão e ele vai tentar formar o valor da variável, até no máximo que ele conseguir. Se eu já tenho especificadamente o nome da minha variável, sei qual é, e quero continuar a minha string, então eu posso colocar a chave. Então, aqui algumas formas diferentes para você trabalhar com string. Não se preocupe se você acha isso banal ou coisa parecida. A gente não vai trabalhar tanto com string que isso vai se tornar natural. Mas uma das grandes facilidades do PHP é justamente a conversão de tipos. Então, nós vamos agora entender como que funciona a conversão de tipos para o tipo de dado string. Então, nós temos aqui o seguinte. Então, você pode converter um valor para string utilizando o molde string, da mesma forma que nós fizemos com o boolean. Ou a função
strval. Aqui no caso a gente estaria convertendo explicitamente, quer dizer, a gente ia forçar essa conversão. Conversão para o tipo string é automaticamente realizada no escopo de uma expressão para você onde uma string é necessária. Isto acontece quando você usa as funções echo ou a função print, ou quando você compara o valor de uma string, de uma variável com uma string. Então o PHP está o tempo todo fazendo isso para nós. Quando ele verifica uma string, então ele converte aquele valor de acordo com a sua conveniência. Então é o seguinte, o valor boolean true é convertido para a string 1. O valor false representa a string vazia. Quando nós estudamos a convenção do tipo booleano, nós estudamos isso ao contrário. Quer dizer, se você tem um valor booleano e você quer converter esse booleano para string, então a string vai receber o valor 1. E se você tem um valor booleano do tipo false, então, e você quer converter isso para string, então significa que essa string vai ter uma string vazia. Dessa forma, você pode converter livremente dentro dos tipos de dados booleano e string. O inteiro ou um número de ponto flutuante é convertido para a representação de string do número em dígitos arábicos, incluindo a parte expoente para números de ponto flutuante. Números de ponto flutuante podem ser convertidos usando a notação exponencial. Arrays são sempre convertidos para a string array. Então você não pode exportar o conteúdo de um array com o echo ou com o print para ver o que há dentro dela. Então, para ver um elemento, você precisa fazer algo como echo, array e aqui um nome qualquer. Null é sempre convertido para uma string vazia. Então, vamos aqui então às regras de conversão e entender como que o PHP faz essas conversões. Como podemos notar, o PHP converte string para inteiro ou dobro mantendo o valor. O sistema utilizado pelo PHP para converter strings para número é o seguinte. Então, aqui é a conversão de strings para número. Primeiramente, é analisado o início da string. Se contiver um número, ele será avaliado. Se não, o valor será 0. Então, ele vai fazer uma conversão de uma string para um valor inteiro. Quando você converte um número inteiro para uma string, é muito fácil. Por quê? Porque já automaticamente você vai ter um número mais no formato string. Agora, quando você quer converter o contrário, uma string para o valor inteiro, então, primeiramente, ele vai analisar o início da string. Se o início da string tiver algum número, então ele já vai ser avalizado. Se não, o valor já vai ser 0. O número pode conter o sinal no início mais ou menos. Se a string contiver um ponto em sua parte numérica a ser analisada, ela será considerado um valor do tipo flutuante. Se a string tiver um E minúsculo ou um E maiúsculo em sua parte numérica a ser analisada, o valor seguinte será considerado como expoente base 10 e o valor obtido será double ou flutuante. Então aqui seria mais ou menos isso. Se você tem essa variável PHP, aí se você quer fazer isso aqui, 1 mais 10.5, o PHP vai entender isso aqui como sendo 11.5. E observe que o 10.5 é uma string. 10.5 é uma string. Então, como é que ele faz? Primeiramente, ele vai verificar se existe parte inteira. Existe? Existe. Existe ponto? Existe. Então, ele fez a conversão disso aqui automaticamente para um tipo double, né? Aqui, nesse caso aqui, nós temos 1 mais... Aí aqui ele converteu isso aqui, expoente de base 10. Aqui eu tenho 1 mais teste 00, teste 10.5. Então o que ele fez aqui? Primeiramente ele verifica. O número contém alguma parte inteira no seu começo? Não. Então como não contém nada de número, então ele considerou igual a 0. E logo fica 1 mais 0 igual a 1. Já aqui é diferente. Ele vem tentando converter, ó. Ele encontra os primeiros valores, 10, 1 e 0, formou 10. Aí ele só ignora a outra parte. Então ele converteu isso aqui para um inteiro chamado de 10. Então aqui ficou 1 mais 10, que deu 11. Aqui é a mesma coisa. E aqui, aqui já é diferente. Ele pegou 1 mais, como ele considerou, como ele viu que o número que vem depois da aspa é um sinal,
né, não é um número, então ele considerou isso aqui como sendo zero. Ele já descartou esse valor. Então assim você converte uma string para... Vou colocar aqui uma variável aqui chamada str. Vou colocar essa variável str do tipo true. Aqui eu vou criar uma variável chamada de valor. E aqui eu vou criar uma variável chamada de str. E essa variável str, ela vai receber... Aqui eu vou colocar string e vou colocar valor. E aqui eu vou mandar imprimir o valor. O valor de str é... Dá um E. Vamos ver como ficou. Então veja só. Aqui eu estou convertendo o quê? Um tipo booleano. Eu estou convertendo explicitamente um tipo booleano para uma string. E verifica que eu disse que valor vai receber true. Se valor vai receber true, então eu estou fazendo aqui um cast. Ó, string, valor. Então ele pegou esse valor e converteu para string. Se o valor é true, então observe que a string é 1. Se eu colocar aqui false, veja que a string é vazia. Se eu colocasse aqui 10, fazer aqui agora o inverso. Aqui eu vou querer o valor int. E aqui eu vou querer o valor inteiro. E aqui eu vou colocar str. Veja que aqui agora eu vou colocar assim, 10 e qualquer valor aqui. Aqui é str. Int. Olha só. Coloquei uma variável. Agora eu estou convertendo uma variável string. Essa variável string eu estou convertendo para um valor inteiro. Então ele vai fazer o que? Ele vai pegar somente, ó, a parte numérica. Se aqui tivesse números, se aqui continuasse com números, veja que ele ignora. Por que ele ignorou? Porque ele conta as partes numéricas. Se eu colocasse agora aqui mais um número, aí sim ele ia colocar 100. Então veja que ele está fazendo essa conversão. Se eu colocasse assim, ó, aqui eu já ia ter um valor. Se eu colocasse menos, ó, se eu fizesse isso, eu já ia ter o valor de 0. Então verifique que se eu colocasse aqui 3, eu já teria o valor de 4. 2. Não, e assim sucessivamente. Então esse foi o nosso pequeno estudo de strings. Espero então você na próxima aula, onde nós vamos falar do tipo de dados arrays. Agradeço por você ter assistido essa videoaula até o final. Essa que é mais uma das lições desta série de 100 videoaulas sobre programação VBA. Lembrando sempre que essas videoaulas foram gentilmente cedidas pelo professor Manuel Jailton, ele que é o autor das videoaulas, e cedeu para que eu divulgasse aqui no canal, para divulgar também o trabalho dele. Tem uma parceria de longa data com o professor Jailton. Lembrando sempre que essas videoaulas elas são para uma versão mais antiga do PHP e tem apenas a parte básica do PHP. O PHP é muito mais amplo, tem muito mais coisa do que a gente vai conseguir cobrir nessas 100 videoaulas. Se você quiser uma formação atualizada, sempre em atualização, que aborda um estudo completo do PHP, usando um método de ensino diferenciado, o método Ágora, desenvolvido pelo professor Jailton, fica aqui a sugestão desse curso, a Universidade do PHP, que é uma formação completa e prática do PHP, do completamente iniciante ao profissional. Atualmente já são mais de 1.500 aulas, com mais de 150 horas de videoaula. E sempre que surgem coisas novas, atualizações, o professor Jailton cria novas aulas e coloca lá dentro do ambiente do curso. Detalhe, o acesso a esse curso é vitalício, ou seja, enquanto você estiver vivo, você pode acessar o curso, sempre vai ter atualizações, vai ter coisa nova. Então realmente é uma oportunidade única. E em parceria com o professor Jailton, eu consegui
um desconto de 66% em relação ao preço normal do curso. Tá? O preço normal do curso que qualquer aluno vai pagar se acessar ou pelo meu site diretamente ou pelo site do professor Jailton é 1. Acessando através desse link aqui, vocês vão pagar 1/3 do valor normal que pagariam. Tá? Esta é uma formação, gente, muito completa. Ela aborda mesmo desde o início como instalar o que é o PHP, a parte de lógica de programação e vai indo. Toda a parte do lado cliente, HTML5, CSS, até a parte da programação PHP do básico ao avançado, indo até a criação de uma loja virtual completa. Então, vale a pena, deem uma conferida nesse endereço aqui, tá bom? Nesse endereço vocês têm todas as informações, uma descrição completa do que é o curso, a quem se destina a formação PHP, qual o método de ensino utilizado, como é que funciona o acesso, é acesso vitalício, é online, 100% online a formação, o índice completo e detalhado de todos os módulos e das lições de cada módulo. E nesse endereço, 66% de desconto em relação ao preço normal. Você vai pagar 1/3 do preço normal do curso. E ainda você vai poder parcelar em 6 vezes, sem juros, em todos os cartões via PayPal. Tem também uma opção de parcelamento em 12 vezes, com juros de 1,99% ao mês, via PagSeguro, aceita todos os cartões. Então é só acessar esse endereço aqui, que vai ter muita informação, todas as informações sobre o curso lá. Legal? Não esqueçam, se tiver alguma dúvida sobre uma das lições, se souber sugestões, críticas, elogios, usem o campo comentários. Tá? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, tem um botão aí vermelhinho com a letra em branco, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada. E a vantagem é que sempre que eu publico uma nova lição, uma nova videoaula aqui no canal do YouTube, automaticamente o próprio YouTube te avisa por e-mail, informando o título da lição e o link direto de acesso, tá legal? E não esqueça de me ajudar na divulgação dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP. Se tiver amigo, colegas, conhecidos que queiram estudar, que precisem estudar PHP, aqui na descrição do vídeo tem uma descrição detalhada, um link de acesso. Então me ajudem nessa divulgação aí. Quanto mais divulgação, mais acesso, mais rapidamente eu disponibilizo novas lições. Estamos combinados então? Valeu, pessoal. Mais uma vez agradeço por terem assistido a lição, aguardem as próximas e um excelente estudo a todos. Fui!